Sou Maria Mortati, escritora, poeta, professora na Universidade Estadual Paulista. Sou também autora de textos acadêmicos, científicos e literários. E sou admiradora e apaixonada pela poesia de Cecília Meirelles. E é em homenagem aos 120 anos do seu nascimento, que se comemoram no próximo dia 7 de novembro, em homenagem à poeta, que vou aqui comentar alguns aspectos como admiradora e leitora de sua obra e ler um texto seu. Conheci Cecília Meirelles muito jovem, por volta dos 17 anos, na Biblioteca Pública Municipal da cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, onde eu morava. E foi uma descoberta encantadora. Ela, outros poetas, mas ela, Cecília, era uma mulher que escrevia para aquela jovem que eu era, que escrevia como se estivesse conversando comigo, como se estivesse companheira na solidão, nos sonhos, nos desejos e na tentativa de compreender a vida. Foi assim que li os poemas de Cecília Meirelles e copiava no meu pequeno caderno de poemas, até conseguir comprar livros dela. E foi sempre todos um achado e fui fazendo a minha coleção e a minha biblioteca Cecília Meirelles. Depois, como professora da educação básica, essa descoberta eu quis levar aos meus alunos e lia para eles poemas de Cecília Meirelles, que os encantava também, mas não parou aí. Como pesquisadora, durante as pesquisas de mestrado em educação, eu encontrei de novo Cecília Meirelles. E o encanto foi a possibilidade que essa poeta múltipla me oferecia. Relacionar literatura e educação, pois, como se sabe, Cecília Meirelles foi professora normalista, professora primária, e um dos seus primeiros livros, não foi o primeiro, é de 1924, é A Criança, Meu Amor, que é destinado à leitura, digamos assim, nessa conciliação entre literatura e educação. Todos conhecem a obra de Cecília, não me cabe aqui fazer uma apresentação sistemática, mas é sempre bom lembrar que a poeta publicou primeiro, né, o livro Espectros, com 18 anos, quando ela tinha 18 anos, e continuou uma carreira brilhante em que conciliou aspectos da literatura, da poesia, da cronista, da jornalista, da pedagoga, da normalista professora que se ocupou também dos problemas da educação, como, por exemplo, sua participação no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, ou a sua participação na história da cultura brasileira com a criação da primeira biblioteca pública infantil no Pavilhão Mourisco, no Rio de Janeiro. Mas a sua obra poética é inestimável e amplamente conhecida. Talvez menos as suas outras atividades artísticas, como pintora e, vamos dizer, como uma musicista por meio da palavra e não apenas. E o que ficou para mim de Cecília Meirelles foi essa que ela mesma, como ela mesma se autodenomina, esta sou eu, a inúmera. E a inúmera que trouxe para nós brasileiros e para o mundo, nas traduções que foram e continuam sendo feitas de sua obra, trouxe uma compreensão pioneira para o século XX, especialmente no caso brasileiro, como uma figura feminina de destaque na literatura e, em especial, na poesia. Ao tratar dos diferentes temas e de forma tão candente, tão poética, com uma qualidade humana e artística ímpar, Cecília nos ensinou, a todos nós, algo que é, ao mesmo tempo, humano e feminino e humano. Portanto, uma grande mulher. Não é à toa que, num de seus poemas mais famosos, Cecília diz o poema Motivo,
diz com muita clareza: não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Universal, como o substantivo que ela escolheu para defini-la. Na minha compreensão de leitora, admiradora, a poeta é um modo de estar no mundo, é um modo de olhar no mundo, é um modo de ver a vida, é um modo de participar do tempo vivido, contemporânea do seu tempo, e por isso atinge o universal e é um legado inestimável para a literatura brasileira e universal. Escolhi para ler hoje, neste programa, uma pequena homenagem, modesta homenagem a essa poeta que me encanta sempre e a cada leitura. Eu escolhi para ler um dos primeiros poemas dela, que li, que me encantaram e que anotei com estrofes que sei de cor. O poema está publicado na sua poesia completa, mas quando eu o li, nos anos 1970, foi nesta edição da Poesia Completa de Cecília Meirelles pela editora Civilização Brasileira, no primeiro volume, Viagem. E eu vou ler, então, a última cantiga, é o poema. Num dia que não se adivinha, meus olhos assim estarão, e há de dizer-te, era a expressão que ela ultimamente tinha. Sem que se mova a minha mão, nem se incline a minha cabeça, nem a minha boca estremeça, toda serei recordação. Meus pensamentos sem tristeza de novo se debruçarão entre o acabado coração e o horizonte da língua presa. Tu, que foste a minha paixão, virás a mim pelo meu gosto, e de muito além do meu rosto, meus olhos te percorrerão. Nem por distante ou distraído escaparás à invocação, que de amor e de mansidão te eleva o meu sonho perdido. Mas não verás tua existência nesse mundo sem sol nem chão, por onde se derramarão os mares da minha incoerência. E ainda que sendo tarde e em vão, perguntarei por que motivo tudo quanto eu quis de mais vivo tinha por cima escrito não. E ondas seguidas de saudade, sempre na tua direção, caminharão, caminharão, sem nenhuma finalidade. Maria Mortati, e hoje é dia 27 de outubro de 2021.